Os slides. Aí, obrigado. Graça e paz, amigos e amigas da IPPAC. Amém? Estamos concluindo a nossa série Pequenas Grandes Coisas. Pequenas Grandes Coisas, aquilo que realmente pode fazer diferença em nossas vidas. Eu quero te lembrar que um pensamento central acompanhou essa série, e o pensamento foi esse. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não vai funcionar. Ok, Thaisinha, passa para mim, por favor. Perfeito. Pequenas coisas geram grandes resultados. Esse é o axioma central que permeou cada encontro dessa série. Pequenas coisas geram grandes resultados. Sim, se nós prestarmos atenção às pequenas coisas e lembrarmos o que diz a palavra de Deus, se não desprezarmos os pequenos começos, então nós podemos alcançar grandes resultados, pois Deus se alegra em ver a obra começar. Aliás, na primeira semana, refletimos sobre uma única palavra que pode direcionar o seu ano de 2026. Uma única palavra. Nós, inclusive, nos dedicamos na semana de oração a buscar essa palavra do Eterno para as nossas vidas, palavra que pode ser diferente para mim, para você. Eu já contei para você, a minha palavra é clamar. Algumas pessoas compartilharam comigo, falaram, para mim, esse ano, a palavra que Deus me deu foi gratidão, e eu espero que você já tenha encontrado a sua palavra que vai direcionar a sua jornada com Deus nesse ano. No segundo encontro, nós refletimos sobre a importância de termos pensamentos alinhados, que influenciam as nossas palavras. Afinal, que tudo que é bom, puro e amável ocupe o nosso pensamento. Se isso ocupar o nosso pensamento, então isso vai direcionar as nossas palavras. Então, semana passada, o seminarista Juliano Lino compartilhou sobre o quê? O poder transformador das palavras. Elas influenciam as nossas ações, elas influenciam vidas, as nossas e as dos outros. Então, ele trouxe a importância de nós avaliarmos isso e como nós tratamos as palavras. Afinal, palavras podem gerar vida ou morte. E a escolha é sua. Perceba comigo o caminho que nós construímos até aqui. Pensamentos, palavras, ações, hábitos. Então, há uma ordem nessa série de mensagens que nos ajuda a entender que pensamentos criam imagens, essas imagens se tornam palavras, as palavras geram ações, e as ações, quando repetidas, tornam-se hábitos. E os hábitos, eles definem a nossa jornada. Bom, vamos ao nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre hábitos, sobre disciplina, do desejo ao querer. Do desejo ao querer. Desenvolvendo pequenos hábitos no poder do Espírito de Deus. Abra sua Bíblia em nosso texto base desta manhã. Se encontra lá em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Eu lerei do verso 14 ao verso 25. Romanos, capítulo 7, do verso 14 ao verso 25. O texto também será projetado. Romanos, capítulo 7, do verso 14 ao verso 25. Acompanhem comigo a leitura. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ah, miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Até aí, vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, obrigado, porque nós estamos diante da Tua palavra, viva, eficaz, que transforma, tem poder para moldar o nosso interior, esse interior que guerreia contra o pecado, esse interior que parece consistente nas inconstâncias. Pedimos a Tua ajuda, Deus, pedimos o Teu sopro, Santo Espírito, para que a gente saia daqui transformados pela Tua palavra, atuando em nossas vidas. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém, amém. Irmãos e irmãs, permitam-me começar essa reflexão com uma rápida pesquisa. Vocês já sabem que eu gosto muito disso, né? Vários sermões eu faço aqui, pesquisas rápidas. Então, vamos lá, levante a sua mão, você que se considera uma pessoa muito disciplinada. Levante a sua mão, muito disciplinado, vai! Obrigado a você, Walter, o único que levantou a mão. Parabéns por essa única mão levantada, né? Ali temos uma mãozinha levantada ali também, temos uma disciplinada. Parabéns para você. Agora, uma segunda pergunta. Quem de vocês tende a ser um pouco indisciplinado? Levante a sua mão. Ué, mas tem alguma coisa errada aqui. Muitos levantaram, mas vamos lá, não seja tão indisciplinado a ponto de não levantar sua mão agora, você que é indisciplinado, tá? Então, perceba a maioria, olha só. E aí, com essa pesquisa, eu quero aqui conectar a nossa mensagem, porque eu quero lançar um axioma para a sua reflexão dessa manhã, afirmando o quê? Que todas as pessoas são disciplinadas. Eu sei que todo mundo levantou a maioria na segunda vez, mas todas as pessoas são disciplinadas. A diferença está naquilo em que somos consistentes. Guarda isso, porque eu estou afirmando com base no princípio de que eu e você somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Já parou para pensar nisso? Eu e você somos aquilo que fazemos repetidamente. E é impossível que você não faça nada frequentemente. É impossível. Todas as pessoas são disciplinadas. Ah, como assim, pastor? Quer exemplos? Vou te dar exemplos. Algumas pessoas são disciplinadas para acordar cedo. Muitas outras são disciplinadíssimas em não esquecer de colocar 3, 4 ou 5 alarmes para a mesma manhã. Ela tem uma disciplina incrível de toda manhã apertar o botãozinho soneca. Isso é disciplina. Todo dia ela aperta o botão soneca. Algumas pessoas são disciplinadas para não comer açúcar e nem tomar refrigerante. Outras são disciplinadas em passar Nutella no pão todos os dias. E sabe a profundidade da disciplina? Da disciplina é que não falta Nutella. Quando já está acabando, ela já comprou no mercado. Isso é disciplina, não é? Muitas pessoas não perdem o horário de ir para a academia. Outras reclamam sem parar, porque não tem tempo. Mas elas maratonam as suas séries favoritas na Netflix. Quando lança. Então ela sabe o dia, o horário, o momento do lançamento e maratona tudo. Disciplina. Ah, pastor, mas aí não vale. Porque a diferença entre uma boa e uma péssima disciplina. Exato, esse é o ponto. Esse é o ponto. Se nós somos o que fazemos repetidamente, nós precisamos então escolher entre o que desejamos e o que queremos. Se nós somos o que fazemos repetidamente, presta atenção, precisamos escolher entre o que desejamos e o que queremos. Perceba que filosoficamente há uma diferença sutil aqui entre querer e desejar. Pois o desejo é impulso, desejo é paixão, desejo é, de certa forma, passividade, ao passo que querer é vontade, querer é decisão, querer é propósito, querer é objetivo. Disciplina, portanto, é a escolha constante entre o que desejamos e o que queremos. Vou te dar exemplos concretos. Para se ter um bom casamento, não basta o que você deseja,
Já parou para pensar nisso? Mas depende do que você quer. Não basta o que você deseja. Todo mundo deseja um bom casamento. Mas precisa o querer. Implica o quê? Tempo de qualidade com a sua esposa. Orar e ler a Bíblia junto com ela. Jantar fora juntos. Viajar pelo menos uma vez por ano sem filhos. Sem filhos, atenção, casais, vou dar um exemplo aqui muito bom, muito importante, porque essa geração atual aqui se confunde, né, nesse ponto. Aniversário de casamento é aniversário de casamento. Teu filho estava lá no casamento? Não estava, ele chegou depois. Então, aniversário de casamento não inclui filhos. Não importa se você vai para Paris ou se você vai tomar um sorvete na Fruit. É celebração do casamento, você vai deixar os seus pequenos com a avó, com a sobrinha neta, com o pastor. A gente recebe, viu? Eu e a Jônia, a gente recebe. A Lolo já foi várias vezes lá. Às vezes a gente não quer devolver, sabe? Então, mas a gente recebe, tá? Porque é um tempo seu e da sua esposa, sem filhos. E tudo isso precisa ser consistente para que se torne disciplina. O contrário também é verdadeiro. Você define, por exemplo, ter uma alimentação saudável em 2026. Até começa bem, só que aí a semana foi corrida. Sabe como é que é? Não deu tempo. Poxa, foi mais fácil fazer um lanche, cheguei do trabalho, estou cansado, vou comer um miojinho, outro lanche, sextou, estou cansado, você merece o quê? Você merece um super hambúrguer, Heart Attack, duplo bacon lá do Tonel, enfim. No fim, você acaba sendo consistente, não com o seu querer, mas com o seu desejo. Você vai sendo consistente com o seu desejo, mesmo você não querendo. Olha que loucura isso. E eu sei que tudo isso é muito difícil, quando se trata de hábitos, quando se trata de disciplina. Agora vamos aplicar isso à área espiritual, que esse é o ponto da mensagem. Se já é difícil na esfera física, imagina em nosso interior. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, ele apresenta essa questão como uma batalha. Ele não mede palavras, ele fala é luta, é guerra, é batalha, que muitas vezes nos parece incompreensível. O apóstolo Paulo está falando isso, olha só o dilema dele nesse primeiro ponto. Ele diz no verso 15, não entendo o que faço. Ele começa dizendo, olha, eu não entendo, não consigo compreender, pois não faço o que desejo, acabo fazendo aquilo que eu odeio. Alguém se identifica com isso? Já aconteceu isso com você? Loucura. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Eu quero fazer o que é bom, mas eu faço o que eu odeio. Eu quero fazer o que é correto. Eu sei o que é correto, eu quero fazer o que é correto. Acabei fazendo o que era errado. E então essa inconsistência acaba se tornando uma consistência, mas numa espiral profunda negativa. A inconsistência se torna uma consistência negativa. Por isso que é luta. Por isso que ele diz que é batalha, por isso que ele diz que é dor, é sofrimento, é frustração. E o que Paulo está querendo dizer aqui? Qual que é o problema então? Qual que é o problema? É a lei de Deus o problema? Não, porque se você voltar uns versículos anteriores, lá no verso 12, ele já tinha afirmado que a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Então não é a lei de Deus o problema. Aí você fala assim, então o problema é o eu? O meu eu? Muitas pessoas acham que o problema é o eu. Mas quando nós olhamos para o versículo bíblico, nós descobrimos que também não. Porque ele, de certa forma, exonera o eu. E olha só como ele coloca os versos 17 e 20. Olha a semelhança dos versos. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aí ele começa a expor. Aí ele trabalha no versículo 20 de novo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Não é a lei, não sou eu, é o pecado. Percebe como ele insere o problema aqui? O pecado que habita em mim. Esse é o problema de Paulo, esse é o problema de Israel, esse é o problema da igreja hoje. Nós, a igreja, somos o Israel de Deus hoje. É o nosso problema. Essa é a nossa má notícia. A má notícia que sentimos em nosso interior. Sabe, essa luta interna, essa dissonância que atua internamente, que habita em nossa natureza.
Veja bem, isso não significa, e eu não estou dizendo isso, que a ação do pecado em nosso eu exime a nossa responsabilidade. Ah, não, agora tudo é culpa do pecado porque eu não fiz nada. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que o pecado habita em nossa natureza. O apóstolo afirma que por causa da nossa desconexão com Deus. O que é o pecado? O pecado é um estado de vida. Um estado de vida em desconexão com Deus que é santo, bondoso e perfeito. Então, essa atitude de dizer, olha Deus, eu não preciso do Senhor, eu sei o que fazer para a minha vida, eu sei o meu caminho, eu vou seguir sem os teus propósitos, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso te buscar em oração. Isso é o estado de desconexão, o estado do pecado. Gerou escravidão, gerou afastamento, gerou uma morte espiritual chamada pecado. Por isso que, olha só que interessante, a liberdade de fazer o que bem entender do seu desejo é, na verdade, uma prisão. Todo adolescente, inclusive eu e você, quando éramos, há um bom tempo atrás, reclamamos em algum momento para os nossos pais ou para os nossos responsáveis, eu quero ser livre. Por quê? Porque eu quero fazer o que eu quero. Mas a liberdade de fazer o que bem entender do seu desejo não é liberdade. Ela é prisão. Uma prisão do seu desejo anterior. É nesse sentido que o filósofo Schopenhauer afirmou que nós somos escravos do nosso desejo. Afinal, deixa eu fazer uma pergunta. Você consegue escolher desejar o que deseja? Vou repetir. Você consegue escolher desejar o que deseja? Não. Porque, na verdade, você primeiro escolhe o que deseja. Sempre a partir de um desejo pré-existente que molda os seus desejos. Pegou? De novo? Vamos lá. Você consegue desejar o que deseja? Não, porque já existe um desejo pré-existente que te faz desejar aquilo que já estava desejado antes. Então, nós somos livres para fazer o que nós desejamos, mas não conseguimos desejar o desejo, por causa da escravidão de um desejo pré-existente anterior a esse desejo que você acha que você tem agora. Tá? Então, esse falseamento da liberdade, os filósofos se debruçaram sobre esse falseamento da liberdade. Então, é uma falsa liberdade, porque se o meu desejo está atrelado a um desejo anterior, então eu não consigo alterar o desejo, e esse desejo é escravidão. Só pode ser explicado à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, que afirma, sabe por que você deseja aquilo que você não quer desejar? Sabe por que você faz aquilo que você odeia? A Bíblia diz, por causa do pecado. Por causa do pecado. Então chegamos a uma terrível constatação numa segunda camada do problema. Se eu tenho uma natureza pecaminosa, se eu tenho um desejo do qual eu não queria desejar, jamais serei liberto apenas pela autodisciplina, porque a autodisciplina é um desejo contra o desejo pré-existente. Então, como que eu vou desejar uma autodisciplina se o meu desejo anterior foge da disciplina? Se eu tento abraçar a lei, que é santa, justa e boa, essa mesma lei declara quando eu piso na bola. Essa mesma lei aponta para mim, Laci, você me quebrou. Laci, você falhou. Você não consegue cumpri-la. E é correto nós, hoje, como povo de Deus, buscarmos a lei como modo de vida e ética cristã. Claro que é correto. O problema é que, ao mesmo tempo que buscamos cumpri-la, a lei não nos capacita a sair do problema do pecado. Pelo contrário, ela intensifica. Ela vai mostrando mais ainda o quanto ela é boa, perfeita e santa, e o quanto mais você tem uma natureza pecaminosa. Quanto mais você se esforça, mas ela mostra que você erra. Inclusive, esse era o problema dos religiosos na época de Jesus. Eles tinham dois caminhos numa vida legalista. Ou eles seriam mentirosos, e foi o caminho que a maioria preferiu, escondiam os seus erros, escondiam os seus vacilos e viviam para apontar o erro dos outros. Você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui. Mas eles não contavam os deles. Ou o outro caminho, ser sincero. Só que ser sincero, frustração.
não sou bom, não consigo cumprir, não faço nada que a lei manda eu fazer. Então, quanto mais você admite que a lei é boa, e Paulo está falando isso no verso 16, mais você conclui que nada de bom habita em nossa natureza pecaminosa. No versículo 18 ele diz, nada de bom habita em mim. E isso gera o quê? Um desespero. Paulo está aqui, desespero, uma agonia terrível, porque o pecado vai escravizando, o pecado vai avançando, você vai guerreando, a luta vai se perdendo, a ponto do apóstolo Paulo clamar, que miserável homem que eu sou! Que miserável homem que eu sou! Eu estou guerreando contra a minha mente, que tem prazer na lei de Deus, mas a minha humanidade me sabota, me derruba, passa a perna. Paulo grita o sofrimento, ao mesmo tempo que ele pergunta por uma solução, no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele já entendeu que ele não consegue desejar o desejo, então ele pede libertação. Quem? Qual é a resposta? Qual é a solução para vencer o pecado? Quem pode me dar, te dar consistência nas boas disciplinas, se o caminho da autodisciplina em si, somente humano, não dá certo? A resposta é essa: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba que a resposta não é um princípio. A resposta não é uma ação. A resposta não é uma disciplina que você tem que cumprir. A resposta não é um curso do Hotmart. A resposta é Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele quem nos liberta dessa agonia. É Ele quem nos livra do pecado da morte. É Ele quem faz nova todas as coisas. É Ele quem nos transforma. E aí a gente recebe a boa e ótima notícia. Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus, veio ao mundo. Ele cumpriu a lei de maneira perfeita. E mesmo não merecendo, Ele morreu em nosso lugar para nos salvar. Para fazer aquilo que a gente jamais conseguiria fazer. Acompanhe comigo o raciocínio até aqui. A lei não pode nos salvar. A autodisciplina não pode nos libertar. E a humanidade parece que está num ciclo ad infinitum, achando que a autodisciplina, que a força humana traz salvação. Já parou para pensar? Desde a antiguidade, lá no Oriente Próximo, o homem tentando construir um prédio que seja para alcançar os céus. Depois, numa história mais recente, o homem tentando alcançar o universo, indo para a Lua, indo para o espaço. Não sei quantos se lembram daquela reportagem do astronauta russo, Yuri Gagarin, quando ele estava numa missão no universo, ele chega e vai dar a sua declaração para a mídia. E eles só perguntaram o que ele viu lá fora, o que ele viu no universo. Ele respondeu assim, não encontrei o céu e não encontrei Deus lá. Ninguém estava perguntando sobre a questão espiritual, mas esse era o buraco, o vazio existencial dele. E ele falou, não encontrei lá. O que ele estava procurando então? O homem tentando chegar até Deus? Dentre todas as perspectivas espirituais, todas as religiões diversas no planeta, é sobre o homem tentando chegar ao sagrado, sobre o homem tentando alcançar a santidade, sobre o homem tentando fazer por si mesmo ser santo, seja ir num lugar sagrado, seja não usar tal tipo de cabelo, seja proibir tal coisa, seja ter algum tipo de regra, isso não salva. A única proposta real é o cristianismo. Por quê? Qual que é a diferença? É a única proposta onde Deus desce para nos resgatar. Não é o homem tentando chegar até Deus, porque ele não consegue, mas é o próprio Deus se encarnando para me salvar, para te libertar. Então somente Jesus nos liberta, nos salva, nos transforma, para vivermos na direção da lei. Aí sim a gente consegue. Não por um mero padrão de moralidade vazio, mas como filhos e filhas que vivem o reino de Deus aqui e agora.
a partir de uma disciplina. Ah, pastor, mas eu preciso de disciplina? Precisa. Nós começamos a nossa reflexão dizendo que todos nós somos disciplinados, mas a gente precisa ajustar agora a disciplina. Poxa, pastor, mas o senhor falou que não é a autodisciplina. Qual disciplina é? Se não é a autodisciplina, só pode ser o quê? A disciplina que vem do alto. É a disciplina que vem do alto. Isso tem tudo a ver com a nossa série aqui. Se você não entender, ou se você esquecer que Jesus é quem te liberta e que te dá vida, você vai gastar toda a sua vida achando que a autodisciplina é um caminho de realização, quando não é. Agora, se você compreende o que Jesus fez por você, e que foi de graça, e que Ele te libertou, então você pode viver, não pela autodisciplina, mas pela disciplina que vem do alto. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Não, eu vou ser disciplinado no meu casamento, porque eu quero glorificar Deus no meu casamento. Eu vou ser disciplinado no meu trabalho, a partir da disciplina que vem de Deus, de uma ética cristã, que é totalmente diferente dessa ética terrível do mundo. Eu serei disciplinado por algo que vem dos céus. Essa é a diferença entre autodisciplina e disciplina. A autodisciplina é a tentativa de resgate pelas próprias forças, mas que vai nos afastar ainda mais da lei de Deus. Agora, a disciplina do alto é a vida vivida pelo Espírito, em que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha a profundidade disso. Em todos os aspectos, no seu casamento, Cristo Jesus vivendo em você. Lá na sua fábrica, na gerência, naquela reunião de feedback, segunda-feira, 8 horas da manhã, não é você, Cristo Jesus vivendo em você ali. Na rua, na sociedade, na fila do banco, não é você, Cristo Jesus vivendo em você. E porque Cristo Jesus vive em você, você pode redefinir os seus hábitos. Pois Cristo Jesus é mais poderoso que o pecado que habita em você. Eu vou repetir, em Cristo Jesus, você pode redefinir seus hábitos, pois Cristo Jesus é mais poderoso que o pecado que habita em você. Há uma nova vida, há um novo hábito, há um novo jeito de viver. Então, se você crê em Jesus, agora o Espírito Santo habita em você. E isso se reverbera, ressoa em todas as áreas da sua vida. Porque o Espírito habita em você, ressoa em todas as áreas. Você pode se alimentar melhor porque se disciplina pelo Espírito. Você pode ser um marido melhor porque você vive a disciplina do alto. Você pode exercitar o seu corpo e a sua alma porque o Espírito te conduz. Você pode ler a Bíblia consistentemente porque não é você, mas é o Espírito Santo que te chama para esse relacionamento, que te chama e capacita a conhecer a Deus. Você não vai ler a Bíblia porque tenho que ler, legalismo, eu tenho que ler, eu tenho que decorar. Não, o Espírito Santo vai te chamar a ler a palavra todos os dias para que você se alimente da presença viva de Deus. Essa é a grande diferença. Você pode passar a vida toda tentando desenvolver autodisciplina e permanecer com o seu ego inclinado ao pecado. Você pode até ser uma pessoa de sucesso por causa da autodisciplina, mas de noite, quando você dormir, você vai ver que tudo aquilo é o seu ego inclinado ao pecado. Ou você pode se render a Jesus e deixar que o Espírito te conduza a lugares, a posições, a histórias, a relacionamentos que você jamais imaginou um dia, mas que Deus te colocou lá com um sentido, com um propósito. Assim você será disciplinado pelo Espírito para fazer não o que você quer, mas sim o que Deus deseja. Opa! O meu desejo pode ser quebrado, pastor? Mas, e o dilema de Arthur Schopenhauer? Como é que fica? Resolvido. Pelo poder de Cristo Jesus, escolhemos o querer de Deus em nossas vidas. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Isso que eu acabei de dizer para você é Filipenses 2,13. É Deus que efetua o querer em nós, o realizar dEle e a boa vontade dEle. Então, o mesmo Paulo que escreveu em Romanos 7, não consigo, não dá, que miserável homem que sou, escreve mais tarde aos Filipenses que é Deus quem efetua o querer. O que mudou? Qual que é a resposta para o dilema?
A transformação não vem da autodisciplina humana, mas do eterno e maravilhoso Deus que atua em nossos corações. Como isso, pastor? Por meio de Cristo Jesus. Por meio da obra dele na cruz, que cumpriu a lei por nós e colocou o Espírito dele para viver em nós. É o cumprimento do que os profetas no passado anunciaram. Lá em Ezequiel capítulo 36, eu lhes darei um coração novo. Eu porei um espírito novo no interior de vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e em troca colocarei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês. Olha só o que Deus falou lá atrás. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos, segundo as minhas ordenanças, fielmente a mim. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. É Deus quem muda o nosso interior, de dentro para fora. Como que nós aplicamos isso hoje? Como nos tornamos disciplinados de acordo com a vontade de Deus na prática? Que essa é a grande pergunta, né? Como que a gente fica disciplinado do jeito certo? Lição prática de vida, escolhendo tudo com base no querer de Deus, atuando em nós. E quando eu coloco tudo, não imagine a palavra tudo no aspecto das grandes coisas. Até porque a série não é sobre grandes coisas, é sobre pequenas coisas que geram grandes resultados. Então, quando eu coloco esse tudo, é sobre cada pequeno hábito, cada pequena decisão feita no querer de Deus. Deus deseja que você tenha um corpo saudável, pois é templo do Espírito Santo. Qual que é o pequeno hábito? Fazer um treino com sei lá o quê, de 3 horas, com personal e tal. Não, isso daí não é o pequeno hábito. Sabe qual que é o pequeno hábito? Tira a Coca-Cola. Pequeno hábito. Começa com o refrigerante. Deus quer que você tenha uma vida financeira estável. Qual que é o pequeno hábito? Não, o pequeno hábito é fazer uma mudança, uma transformação financeira geral. Não. O pequeno hábito, sabe o que é? Tira o aplicativo da Shopee do seu celular. Já vai resolver a fatura do cartão de crédito. Comece a tirar as compras que são supérfluas. Deus quer que você glorifique Ele no seu casamento. Deus deseja que você crie seus filhos nos princípios do eterno. Qual que é o pequeno hábito? Eu preciso de um livro. Eu preciso de um curso. Eu preciso de um congresso internacional de famílias. O pequeno hábito, coloque Cristo no centro do seu lar. Pequeno hábito. E ao fazer isso, de agora em diante, em todas as esferas, cada pequeno passo, pode passar mais, isso, consistente na sua vida, será um hábito disciplinado a partir do querer de Deus. Se você está tomando notas, por favor, é isso que você tem que tomar nota de tudo, mas isso é fundamental. Tira a foto do slide, não sei como você vai ajustar isso. Já falei para você trazer aquele caderninho na igreja, que quando a gente escreve, a gente ativa outras áreas do cérebro e a palavra vai fazendo morada. Cada pequeno passo consistente na sua vida será um hábito disciplinado a partir do querer de Deus. Cada pequeno passo, tem que ser consistente. Pastor, mas isso é fácil aí para você que é pastor, né? Tem gente que acha que pastor é um tipo de super-homem, né? Passa uma semana comigo lá, para você ver, que não é bem assim. É nada. Eu não sou disciplinado. Pode perguntar para minha esposa que está sentada aqui. Eu só não chamo ela aqui à frente para falar sobre a minha indisciplinariedade, senão a gente vai ficar aqui até a noite, tá? Então, por exemplo, a gente fez um exercício do Advento ano passado, lembra? Qual que era o primeiro domingo, o exercício do Advento? Era colocar uma guirlanda na porta de casa. Lembra? Muitas pessoas participaram, a gente compartilhou no Instagram, né? E eu falei assim, poxa, eu lancei o desafio, eu tenho que participar, né? Então eu tenho que colocar a guirlanda. Coloquei a guirlanda. Tá, o que eu fiz semana passada? Semana passada, eu tirei a guirlanda. Semana passada.
Mas eu só tirei semana passada porque tinha um casal muito querido aqui da igreja que ia lá em casa. Então já tinha passado o tempo de tirar, e a guirlanda estava lá. E assim, só por causa disso, porque se dependesse da minha péssima disciplina, poxa, se a guirlanda atravessar a Páscoa, ela enfrenta tudo. Ela chega já no Advento 2026, né? Mas estava lá a guirlanda, Feliz Natal, né? E a minha esposa falou, não vou tirar. Né? Esposas gostam de fazer desafios com os maridos, né? Elas falam uma vez só, elas repetem e depois elas ficam olhando, assim, só para ver se a gente vai fazer. Aí, toda vez entrava em casa aquela guirlanda. Enfim, esse é um dos exemplos que a minha vida não é tão disciplinada, sabe? Na verdade, a minha disciplina não é correta por natureza, mas pelo poder de Cristo Jesus e pelo Espírito que habita em mim, eu posso tirar a guirlanda da minha porta. E mais do que isso, eu posso ser disciplinado naquilo que realmente importa, a vontade de Deus sobre a minha vida. A grande pergunta para 2026, e essa série é uma série que vai guiar, ela termina hoje, mas os princípios guiam e norteiam o nosso ano. A grande pergunta é, o que você mais quer nesse ano? E essa é a pergunta sobre o que você mais quer nesse ano. O mais quer mexe com o que realmente importa. Pastor, eu quero me aproximar mais de Deus. Pastor, eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero ser um pai melhor. Pastor, eu quero nesse ano sair das dívidas. Todas elas. Pastor, nesse ano, eu quero me libertar da pornografia que detona meu casamento, que acaba com a minha vida. Ou qualquer outra coisa, qualquer outro vício. O que você realmente quer. E você sabe o que você precisa fazer para alcançar isso. Em todas as áreas. Você sabe o que você precisa fazer? Você precisa, sei lá, fazer uma caminhada. Você precisa diminuir os doces. Você precisa ter tempo com a família. Você precisa de um encontro romântico com a sua esposa, porque você sempre deixa isso passar. Você precisa brincar com seus filhos, porque se você deixar passar isso, eles crescem e param de brincar. Um dia a boneca vai ser doada e a bola de futebol vai ficar encostada. Você precisa reduzir o seu tempo no seu celular, porque você sabe que você precisa, e você fica lá no tempo no celular, mas também sabe que a autodisciplina vazia, não vai te levar a lugar nenhum. Aí você vai fazer aquele rol de resoluções do ano novo, e vai repetir no ano que vem. A resolução de 2002, porque está fundamentado numa autodisciplina, não vai dar certo. O que você precisa, então, antes de tudo, é priorizar a disciplina do alto. É a disciplina do alto. Você já tem a sua palavra para 2026, pois Deus se alegra ao ver a obra começar. Você já tem um pensamento, pois a vida é direcionada a partir de uma mente cativa, obediente a Cristo Jesus. Você já sabe o que dizer, não mais palavras de morte, mas palavras de vida e que edificam. Só falta o quê? O hábito. A disciplina. É aí que entra a palavra do ano, o pensamento âncora, tudo isso usado na oração. E quando o desejo de desistir vier, você vai fazer o quê? Clamar a Deus. Quando um pensamento destrutivo surgir na mente, o que você vai fazer? Você vai trocar esse pensamento por um pensamento em Cristo Jesus. Essas são pequenas, grandes coisas que conectam você a uma grande fonte de poder, que é o Espírito Santo de Deus. Portanto, para 2026, viva a disciplina do alto. Disciplina do alto. Utilize os meios de graça pelos quais o Espírito Santo de Deus aplica a direção em nossas vidas. Pastor, o que são esses meios de graça? Os individuais é a leitura da palavra e a oração. Sabe qual outro meio de graça? A reunião do povo dominical aqui. Sabe? Eu vou na igreja quando der no domingo. Não! Você não sabe o problema que isso gera na sua vida. Todos os domingos, dia do Senhor, esteja aqui, é um meio de graça, onde Deus fala comigo e com você, na oração, na palavra, porque quando o pecado tentar te desviar do caminho, o Cristo que habita em nós nos manterá firmes nas pequenas, grandes coisas que realmente importam para a minha vida e para a sua vida. Algumas delas nós já sabemos, muitas outras Deus tem reservado para vocês, que vocês só vão descobrir quando se conectarem na palavra e na oração, buscando Deus, o que o Senhor quer de mim,
para 2026. Pequenas coisas geram grandes resultados. Peça a Deus que Ele opere na sua vida, no seu coração, na sua história, o querer dEle, que é bom, perfeito e agradável. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Enquanto nós estamos de olhos fechados, nós vamos orar. Orar para que Deus realize em nós, nesse ano de 2026, o querer dEle sobre as nossas vidas. Talvez você tenha já uma palavra, talvez você recebeu essa palavra hoje, talvez você tenha compreendido que por tempos você tem lutado com a autodisciplina e se sente frustrado ou frustrada. Hoje Deus revelou aos nossos corações que o que nós precisamos é a disciplina do alto. É a disciplina que nos transforma de dentro para fora. É o Deus que traz um novo coração, tira um coração de pedra e nos coloca um coração de carne. Não tem como você viver os planos, os propósitos bons e de esperança sem ter a sua vida entregue a Cristo Jesus. Esse é o momento de você entregar o seu coração a Cristo Jesus. Não somente o ano de 2026, mas toda a sua vida, toda a sua história em Cristo Jesus. Nesse espírito de oração, ainda de olhos fechados, nesse momento nós vamos orar juntos, de olhos fechados todos aqui, a Igreja Presbiteriana do Parque, nós vamos orar juntos em uma só voz. Eu vou dizendo e você vai repetindo, vamos lá? Deus, eu não confio na minha força, opera em mim, tanto querer quanto realizar, de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Mostra-me um pequeno hábito que o Senhor quer que eu cultive a partir de hoje. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Coloque-se de pé, nós vamos cantar essa última canção.